Minha identidade em Cristo, sou um membro do corpo de Cristo Jesus. Para a nossa meditação, peço a você que abra sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou citando aqui os versículos que nós estaremos lendo com os irmãos. Do verso 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo, um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O versículo de número 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O verso de número 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar? Pastora Juliana estará orando por nós neste momento. Esqueceram de você, Juliana. Vão com Deus, Deus abençoe, viu? O Lucas e a Isabelle precisam. Orem pelo Lucas, pela Isabelle, que a Isabelle precisou sair porque ela não está passando bem. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Pai, pela Sim, oportunidade Deus. que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Aleluia, Jesus. ouvindo, Senhor, da Sua palavra, Sim, Senhor, Pai. e aprendendo mais a respeito do Senhor. Aleluia, E Jesus. peço que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor, Senhor, Sim, que o Deus. Senhor esteja falando diretamente aos nossos corações e que Sim, nós sejamos Deus. transformados pelo Seu Santo Espírito, Pai. Aleluia. E peço, Senhor, pela vida da Isabelle, Senhor, que o Senhor possa vir e dar saúde para ela, Sim, Senhor, Deus. tire todo o mal-estar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida do Lucas também, Senhor. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles e pelo ministério deles aqui na igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Como é gostoso quando nós descobrimos que somos parte do corpo de Cristo Jesus. Fomos inseridos no corpo de Cristo Jesus por intermédio do sangue e nos tornamos assim a igreja de Cristo. Esse fato, nós fomos inseridos porque estávamos perdidos, distantes de Deus, por causa do pecado. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, iniciou uma nova história lá em Gênesis 12, quando chama Abraão para constituir um novo povo, uma nova geração que abençoaria a todas as nações da terra. Há dois salmos, amados irmãos, que demonstram muito bem essa coisa assim de você sentir-se parte da igreja de Cristo, parte do povo de Deus, sentir-se alguém que Deus chamou realmente para o louvor da sua glória e para o seu serviço. Eu destaco o Salmo de número 84, ele diz assim: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, porque o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista se sente parte realmente daqueles que adoram ao Senhor. E o lugar da adoração, que é o templo, né, traz ao seu coração saudade, desejo de estar na comunhão,
com aqueles que louvam e adoram o nome do Senhor nosso Deus. O outro salmo que eu destaco é o de número 133, que diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí então ele descreve nesse salmo dizendo que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então o salmista entende que quando o povo de Deus está reunido, quando nós estamos reunidos, é nesse lugar que o Senhor nos abençoa. É no momento da nossa adoração, é no momento do nosso serviço na presença do Senhor nosso Deus que Deus nos abençoa. Então, quando nós nos sentimos parte da igreja de Cristo Jesus, quando nós nos sentimos parte do povo de Deus, nós temos desejo de estar na casa do Senhor, o nosso Deus. Nós temos desejo de estar em comunhão com os irmãos, porque nós temos essa convicção que é nessa comunhão que o Senhor nos abençoa. É nesse momento de comunhão, em adoração, que o Senhor derrama sobre nós a sua bênção. Mas nesse tempo é um pouco triste, porque as pessoas perderam essa visão. Tanto a visão de estar em comunhão para ser abençoado, quanto essa visão importante de você estar na igreja para louvar, exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus. Pessoas hoje, muitos falam a respeito de batismo, falam a respeito de conversão, falam a respeito de dons, falam a respeito do Espírito Santo de Deus, né? Mas não tem compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo Jesus. Falta esse compromisso com a igreja, o corpo de Cristo Jesus, o compromisso de um irmão com o outro, e o compromisso da igreja num todo, representando assim a igreja de Cristo Jesus, representando os salvos. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, duas heresias deste nosso tempo, e que os irmãos com certeza já ouviram aí. Falar a respeito dos desigrejados, né? Quem são os desigrejados, né? Os desigrejados são aqueles que dizem cristãos, mas que são independentes, eles não se ligam, não se tornam membros de uma igreja, né? Porque eles acham que pode viver assim mesmo, né? Que está muito bom, posso servir ao Senhor dessa forma. Mas isso não é a verdade. Nós precisamos estar ligados a uma igreja, a um corpo. Mas pastor, eu sirvo ao Senhor desse jeito. Mas é necessário, porque é assim que o Senhor nos ensina. Nós precisamos estar ligados. Precisamos ter um local onde nós dizemos, olha, ali é o local onde eu congrego. É com esses irmãos que eu conto com eles nas minhas orações. É com eles que eu louvo, exalto, glorifico o nome do Senhor, meu Deus. E eu tenho certeza que é com eles que quando o Senhor voltar, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, eu vou subir com eles. Um segundo grupo, amados irmãos, é aqueles irmãos que nós podemos chamar assim, que são aqueles os que não gostam muito de compromisso, são os mais desocupados, né? Aquelas pessoas que estão ligadas à igreja, estão ligadas a uma denominação, fazem parte até do rol de membro de uma igreja, mas eles não se envolvem. Eles não se envolvem com a igreja, no compromisso, nos trabalhos, né? Igual eu falei aqui a respeito, né? Sempre tem alguma coisa necessitante de ser feito, e nós precisamos sempre ter alguém que esteja apoiando na igreja. Mas tem muitos que não se envolvem, não se deixam envolver, e não querem compromissos com a igreja, não querem compromisso com os irmãos. E essa é uma necessidade que a igreja tem, e que você tem, estar envolvido e de fazer parte, de sentir parte da obra do Senhor, de estar servindo ao Senhor, o nosso Deus. Todo cristão, ao ser convertido,
ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E todo cristão, quando ele é batizado, lavado e remido dos seus pecados, e ele é recebido como membro da igreja, ele recebe também dons, ou pelo menos um dom ele recebe. Então é impossível que alguém que esteja na igreja, ele possa dizer, essa vida para mim está boa assim, eu não preciso ter um cargo, porque eu não preciso de cargo para servir na igreja, mas você precisa exercitar o seu dom. Pode ser que você não exercite nenhum cargo na igreja, mas você tem que estar presente e você precisa se envolver para desenvolver o seu dom, para desenvolver o seu ministério, porque você faz parte. Vamos dar um exemplo aqui em casa. Em casa, você imagina assim, aquela esposa, vou passar pelos três aqui rapidamente. A esposa que chega em casa, mas ela não assume o seu papel de mulher dentro de casa. Então, se você visitar uma casa onde a esposa não assume o papel de esposa dentro de casa, certamente a casa não estará em ordem. Se você chegar numa casa onde o esposo não assume o papel de esposo, certamente vai estar faltando alguma coisa naquela casa, porque o papel do homem é exatamente mantenedor. Ele tem essa responsabilidade e esse compromisso. Logicamente que hoje os dois têm, né? Mas esse papel é mais do homem. Se você chegar numa casa onde está o esposo, a esposa e os filhos, mas nenhum dos filhos tem compromisso nenhum, você vai encontrar o quarto do menino, da menina, revirado, né? Uma bagunça só, né? O sapatinho, o chinelo, a meia vai estar espalhado para todo lado, né? Por quê? Porque não está fazendo a sua parte, a parte que cabe a ele desenvolver. Espiritualmente também, na vida da igreja, amados irmãos, é a mesma coisa. Nós só vamos, eu só estarei feliz, você só estará feliz, o seu irmão, nossos irmãos só estarão felizes quando todos nós estivermos envolvidos e a casa estiver em ordem. For gostoso realmente chegar e adentrar a casa e estar na casa e servir ao Senhor com, o salmista no Salmo diz, servir ao Senhor com alegria. É tão bom chegar, né? Porque eu tenho que chegar e eu tenho que servir. Eu vou chegar e tenho que fazer alguma coisa. Eu vou chegar e vou preparar alguma coisa, porque eu estou indo para servir ao Senhor nosso Deus. Quer seja na oração, né? Quer seja na preparação, quer seja numa ajuda de alguma coisa, receber alguém na porta, né? Eu estou sempre disposto a servir. Está faltando alguma coisa? Eu estou pronto, que eu estou à disposição. E esse texto, amados irmãos, nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar rapidamente com você. Primeiro, que nós precisamos entender que a igreja, né, nossa comunhão, juntos, nós somos, irmãos, um corpo e somos um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Então, por aí você já imagina o que eu estou querendo dizer. Que a igreja não é uma instituição, a igreja não é um CNPJ, né? A igreja não é uma empresa, não é uma matéria bruta, ela é um corpo, um organismo vivo. A Camila, ela foi para lá, mas ela trabalha com isso, então, né? Ela faz biologia, então ela entende muito bem do que é um organismo vivo, né? Na biologia, os organismos vivos, né, possuem algumas características que são comuns a ele, né? Comuns a eles, né? A organização celular, a capacidade de reprodução, a nutrição, o crescimento, transformação, desenvolvimento, sobrevivência. O seu organismo, o seu corpo, ele trabalha sozinho. É só você alimentá-lo. E ele vai dizendo para você o que ele está sentindo. Às vezes você não percebe.
mas ele está pedindo água. Ele pede alimento. Às vezes você sente que o seu organismo pede algum tipo de alimento. Você sente desejo de comer algum tipo de alimento. Você sabe por quê? Porque ele está precisando daquele elemento que existe naquele alimento. Mas eu senti vontade de comer isso por quê? O seu organismo. Porque ele é vivo. Ele sozinho, ele se conduz. Quando ele está com algum problema, você às vezes tem febre. O que é a febre? É sinal de que está acontecendo alguma coisa estranha com o meu organismo. É o meu organismo reagindo, se protegendo. E Paulo usa exatamente a figura do corpo humano para dizer que a igreja é igual o corpo. A igreja é igual ao corpo, né? E que funciona exatamente igual ao seu corpo. E que é composta de muitos membros. E cada membro desempenha a sua função. Como nós lemos lá em Efésios 4, 12 e 13, diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo não para você, para a igreja, para nós, é atingirmos a plenitude de Cristo. É sermos uma igreja cheia de pessoas com defeitos e pecadoras, mas redimidas no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e tratadas no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e curadas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, podendo viver uma vida dinâmica, percebendo as coisas que estão acontecendo e o que é que nós temos que fazer para cuidar uns dos outros. Em segundo lugar, a igreja, como um corpo, ela é comandada pelo cérebro. Seu cérebro que dá ordem para o seu corpo. É o seu cérebro que dá ordem para o seu corpo. Todo o seu corpo é comandado pela sua cabeça, pelo seu cérebro, né? E Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. O corpo não tem direito a fazer nada por sua própria vontade e seus desejos, mas ele obedece às ordens que vêm do cérebro. Se ele estiver, vamos lá, se ele estiver saudável, certamente isso vai acontecer. Mas se o corpo estiver doente, ele não vai obedecer. Mas a igreja de Cristo Jesus é um corpo perfeito. Então, ele tem condições de obedecer às ordens do cérebro, às ordens de Cristo Jesus para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Já imaginou que coisa maravilhosa é isso para as nossas vidas? Nós somos membros do corpo de Cristo e recebemos ordem direta de Deus. Você não vive segundo a sua própria vontade, nem a vontade de alguém, não recebe ordem de alguém, mas é de Deus. Porque você faz parte do corpo de Cristo, e quem coordena e quem comanda a sua vida é o Senhor, o nosso Deus. Dá para acontecer alguma coisa errada? Dá para alguma coisa não dar certo? De forma nenhuma. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo, e quem nos comanda, o nosso cérebro, a nossa cabeça, é Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso, amados irmãos, e aprender a ouvir a Jesus, a ouvir as orientações de Jesus. Mas para isso precisamos também abandonar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, e entender que nós precisamos viver, como diz o apóstolo Paulo, em paz. E para viver em paz, não dependemos de ninguém. Dependemos tão somente de nós mesmos.
Ele diz assim, ó: no que depender de vós, tende paz. No que depender de você, viva em paz. Em terceiro lugar, a igreja, como corpo, é uma unidade. Tem que olhar aqui para a igreja e não ver assim, ó: fulano, 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 cicrano, beltrano. Não. Nós somos a igreja de Cristo. Então eu tenho que entender que Deus ama tanto a mim como a Ana. Tem que entender que Deus ama tanto a mim como a Ana e o Benedito, né? E a Beti e o Silas. Que todos nós somos amados do Senhor, o nosso Deus. Que todos nós somos iguais diante do Senhor nosso Deus, porque nós somos uma unidade. E todos nós somos úteis na presença do Senhor, o nosso Deus. Não existe nenhum membro que não seja útil na igreja e no corpo de Cristo Jesus. Você é muito importante, você é muito útil no corpo de Cristo Jesus. Você não pode deixar de estar, você não pode se afastar, você precisa estar sempre junto, porque você é muito importante. Um exemplo disso é o que Paulo fala a respeito dos membros. Imagine você tem um olho, imagine você tem um dedinho, imagine você ser um braço, imagine você ser uma perna. E é interessante essa questão, até falarmos a respeito disso, porque quando uma pessoa é mutilada, ela ainda sente, ela teve que amputar a perna. As pessoas que fazem amputação dizem que eles sentem ainda o membro. Por quê? Lá no cérebro esse membro ainda existe. E você, como parte do corpo de Cristo, você é importante. Se você se afastar, você faz parte, você faz falta, você precisa retornar, porque nós somos um em Cristo. E Paulo diz que nessa unidade, quando um sofre, todos sofrem. Não dá para dizer, eu não me importo, não dá para dizer, não faz diferença. Porque quando um sofre, todos sofrem. Se tem um órgão, se tem um membro doente no corpo, é o corpo que está doente. Na igreja, Paulo está dizendo que é a mesma coisa. Se tem alguém doente, se tem alguém sofrendo na vida da igreja, toda a igreja está sofrendo. E nós precisamos despertar para isso, porque todos precisam ser cuidados, todos precisam ser curados. Mas nós precisamos nos sentir parte do corpo de Cristo Jesus, para que nós sejamos sempre preocupados uns com os outros, porque nós somos uma unidade. Temos as nossas diferenças? Temos, como na família. Qual é a família que não tem problema? Qual é a casa que não passa por lutas, por dificuldades? Mas é a família. Nós somos a igreja de Cristo. Qual é a igreja que não passa por lutas? Qual é a igreja que não passa por problemas? Mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas hoje existe uma facilidade muito grande para se abandonar a igreja por um ou por outro motivo. E não se luta para permanecer no corpo. Não se esforça para permanecer no corpo. Paulo diz, lá em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está dizendo que você precisa se esforçar. Você até está com vontade de abandonar, você até está com vontade de sair, você até está com vontade de deixar, você está até desanimado, mas Paulo está dizendo para você, olha, se esforce para permanecer, lute para estar junto. Porque na visão do apóstolo Paulo, é a visão que nós temos aqui da palavra do Salmo 84, é bom estar na casa do Senhor nosso Deus, é muito bom louvar ao Senhor ali. É ali que nós reunimos, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção, e é ali que o Senhor ordena a vida para sempre. Então nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em comunhão. E que delícia é quando nós descobrimos isso, nós estamos ligados como irmãos em Cristo Jesus, e que nós caminhamos juntos, e nos preocupamos uns com os outros, e oramos uns pelos outros.
Dou glórias a Deus porque a igreja tem orado 24 horas por dia. Eu dou glórias a Deus pela forma como os irmãos têm aprendido a orar. Não vou citar nomes, né? Mas nós estamos aqui na nossa vigília, né? E foi pedido para uma pessoa aqui na vigília orar. Depois alguém chegou e falou: pastor, tu viu como essa pessoa orou? Parece que ela se lembrou de todos os pedidos e de tudo aquilo que estava ali na lista, da forma que ela orou. É que nós estamos aprendendo a viver como igreja de Cristo Jesus em oração, e nos preocupando uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, e amando uns aos outros, e aprendendo a atravessar oceanos, para nós orarmos pelos nossos irmãos que estão perseguidos em outros países, como nós oramos hoje, por aqueles que estão em guerras, para que Deus estabeleça a paz, porque são nossos irmãos, é a igreja de Cristo. Em quarto lugar, a igreja, como corpo de Cristo, amados irmãos, também tem a sua diversidade, né, nos membros. E Paulo diz aqui: ao pé, não pode dizer para o olho, não preciso de você. São diferentes em suas formas, suas funções, né, mas são do corpo. Vai você andar, né, com o olho fechado para ver o que acontece? Precisa, né? Não tem como. O fato de um cristão não ter o mesmo dom que o outro, né? O fato do cristão não ter o mesmo dom que o outro, não o torna melhor do que o seu próximo. E Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Mas aí você vai perguntar: mas pastor, quais são os melhores dons? Olha, os melhores dons que nós devemos procurar é que onde você está, sempre Deus está mostrando para você: olha, nesse ministério está precisando de gente, né? É nesse lugar que eu preciso de você, é nesse lugar que eu quero que você está, é aí que eu estou abrindo a oportunidade para você estar, e você dizer: Senhor, eis-me aqui. É disso que ele está falando, dessa diversidade de dons, onde não existe aquele que indica, mas existe aqueles que fluem da própria vida e se coloca à disposição para o serviço. Não precisa ninguém ficar indicando, ninguém ficar empurrando, a pessoa se coloca à disposição, porque ouve a voz do Espírito, entende essa diversidade de dons na vida da igreja. Como cristãos, nós não escolhemos onde nós vamos servir e como nós vamos servir. Hoje pela manhã mesmo nós passamos por uma experiência na classe dos adolescentes. Tem que ter alguém com os adolescentes, então quem vai? Nós tínhamos conversado com o conceito que os adolescentes aqui iam dizer quem é que eles queriam que estivesse ali à frente. Aí de repente isso fica aquela surpresa. Mas quem vai? Aquele que Deus tocou no coração. Aquele que Deus colocou no coração. E Ele diz: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, Senhor. Eu estou aqui. É assim que surgem os dons, os ministérios. Que Deus toca no coração. E você se coloca à disposição. E a obra acontece. Mas você faz isso por quê? Porque você se sente parte do corpo de Cristo Jesus. Você precisa servir. Você já imaginou, né? Meu cérebro dando ordem e o seu braço não acompanhar? Ele vai porque recebeu ordem. E se você recebeu ordem, por que você não vai? E se você foi chamado, por que você não está? Mas eu não tenho certeza ainda. Olha, você quer mais certeza do que Deus falando ao seu coração? Uma vez eu orei para uma pessoa, estou concluindo aqui, irmãos. Uma vez eu orei para uma pessoa, depois que eu terminei de orar com ela, conversar com ela e orar com ela, eu disse: mas como é que está o seu coração? Ela falou: pastor, eu conversei com fulano, uma fulana aí, me disseram para eu fazer assim, assim, assado. Eu falei: e o que Deus está falando ao seu coração? Deus está falando para eu fazer isso, isso e isso. Eu falei: então, você faz o seguinte, esquece as pessoas e ouve aquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que assim vai dar certo.
Porque nós temos que ouvir a Deus. Temos que ouvir a Deus. E antes que Deus fale através de outras pessoas, Deus fala ao seu coração. Eu sempre costumo dizer assim, eu sempre fui muito chegado do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é um pouco mais, né? Porque quando eu estou passando por alguma coisa, ela já está ligando. O que está acontecendo? Estou orando por você aqui e estou sentindo alguma coisa. O que está acontecendo aí? Mãe é mãe, né? Mãe parece ter um pedaço de você lá no coração dela, né? Tem um membro seu lá dentro do coração dela que dá o sinal de que está precisando de ajuda, né? Mas eu era muito chegado no meu pai, como Deus, a gente sempre fala pai, né? Então, quando eu tinha que falar com ele, eu não pedia para minha mãe dar o recado do meu pai, nem para alguém dar o recado do meu pai. Eu ligava lá em casa e falava, eu quero falar com o seu Jonas. Por quê? Quero falar direto com ele. Meu negócio é com ele, é com meu pai. Também, nós também. Nós temos acesso direto a Deus. Nós conversamos direto com o Senhor. Por que muitas vezes pairam dúvidas no nosso coração, no que diz respeito ao nosso serviço, nós já estamos no corpo? Temos que nos dispor. E para concluir, então, como eu já disse que estava concluindo, a igreja, assim, como ela é um corpo vivo, né? Ela tem a interdependência dos seus membros. A interdependência. Dependemos uns dos outros, né? Nós precisamos uns dos outros, nós temos necessidade de estar juntos e desenvolver esse ministério juntos, amados irmãos. No versículo de número 18, Paulo diz assim, ó: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Deus te colocou também na igreja, como Ele quer que você esteja, onde Ele quer que você esteja. Ele já sabe onde Ele quer você, e você já sabe também. É você que está demorando para tomar essa decisão e para viver intensamente como corpo de Cristo na vida da igreja, como membro desse corpo de Cristo na vida da igreja. Não existe ninguém que seja independente. Por isso que eu já falei, só existe presbiteriano independente, mas é o nome da igreja. Mas individualmente nós somos membros do corpo de Cristo e necessitamos uns dos outros. O que seria do pastor sem os irmãos? O que seriam os irmãos sem o pastor? O que seriam os irmãos sem essa comunhão gostosa de um orar pelo outro? O que seria de nós se nós não pudéssemos nos reunir de vez em quando, né? Para estar numa festa com o Joãozinho, como os irmãos tiveram hoje, né? E fazer aquela festa que é uma festa simples de aniversário, mas se tornarem um grande evento para um menino. Para um menino. Se tornou, olha, ele estava maravilhado, a família dele. Por quê? A igreja unida, ela cura. A igreja unida, restaura. A igreja unida que abençoa. A igreja que descobre realmente que existe essa interdependência entre nós. Nós buscamos conviver e estar juntos. E o objetivo de Deus, amados irmãos, nessa interdependência, é exatamente para mostrar duas coisas. Primeira, não existe ministério mais importante. Você pode ter o tempo que você estiver na igreja, na função que você estiver, você não é mais importante do que aquele irmãozinho que acabou de aceitar Jesus. Pode ocupar na liderança da igreja, vamos dizer assim, né, o nosso ministério, pode ser o pastor, que é presidente do conselho, mas não é mais importante do que aquele jovem que acabou de chegar na igreja e está ali frequentando a igreja, e já entregou a sua vida para Jesus. Então, primeiro, nessa questão, que o Senhor olha para nós, todos nós somos iguais, todos nós somos membros do corpo importante. A segunda coisa, amados irmãos, é para que nós venhamos a nos despir, né, daquelas coisinhas que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração. Inveja, né? Ah, aquele irmão, né? Puxa vida, ó, ele toca lá a bateria, né, e tal. Ah, aquele irmão, ele canta lá. Ah, como eu gostaria, né? Não. Você faz parte do corpo. E você é tão importante quanto o pastor. Você não precisa invejar ninguém, porque o dom que Deus te deu
é tão importante quanto qualquer outro dom que Ele tenha dado para a igreja. Você com o dom que você tem, você é tão importante quanto aquele que tem mais de um dom. Porque o Senhor já disse, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então desenvolva o seu dom como parte do corpo glorioso de Cristo Jesus. Se você já é de Jesus, quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo e a igreja de Cristo. Não abra mão disso. Você já é membro da igreja, glórias a Deus por isso. Mas se você não é, se torne membro da igreja, faça parte, né? Se sinta parte dessa igreja, dessa comunidade, né? Para que você esteja em harmonia com tudo aquilo que está acontecendo e entre também os irmãos. Não abra mão disso. Jesus não vem para buscar pessoas aqui, lá e acolá. Jesus vem para buscar a sua igreja. E se Ele vem para buscar a sua igreja, Ele vem para nos buscar no momento em que nós estivermos juntos, celebrando juntos para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar na tua presença e nos sentir, Senhor, povo teu, Senhor. Nos sentir, ó Deus, igreja tua, Senhor. Nos sentir, ó Deus, membros uns dos outros, Senhor. Nos sentir, Senhor Deus, parte, Senhor Deus, desse corpo glorioso que é a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. E saber, Senhor, que o Senhor ama cada um, Senhor, indistintamente. Que o Senhor ama, Senhor Deus, cada um, porque todos são importantes no corpo. E nós louvamos o Teu nome por esse cuidado, por esse zelo e carinho que o Senhor tem conosco, Pai. E que o Senhor nos conduza sempre debaixo desse amor, Pai. Que não, Deus, nos falte nunca esse amor, essa desça de companhia, Senhor. Que não nos falte nunca a Sua ordem, a Sua orientação, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Para que nunca estejamos em dúvida do que fazer e o que fazer, Senhor. Mas que sejamos sempre, pela orientação do Teu Santo Espírito, as coisas bem claras diante dos nossos olhos e também no nosso coração, no serviço, na vida da igreja e também, ó Deus, no trabalho secular, no nosso dia a dia, que o Senhor esteja nos iluminando para que tenhamos sempre clareza naquilo que temos que fazer e o façamos, Senhor Deus, sempre para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome e que se cumpra, ó Deus, a tua palavra, tudo quanto o seu servo fizer, ele prosperará. Se cumpra, Deus, a tua palavra, Senhor, que onde o teu servo colocar a planta de seus pés, certamente ali será um lugar abençoado. Amém? 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 Glórias a Deus por isso. Quero agradecer